Olá, tudo bom? Ó, aqui novamente, professor Urani, tá? No Gran Curso Online. E hoje para fazer o quê, gente? Para a gente poder fazer uma retrospectiva de 2013, dos principais fatos que moveram o Brasil e moveram o mundo e que caíram nas provas de concurso ao longo de 2013 e com certeza vai continuar fazendo o quê? Caindo nas próximas provas aí. Então bora começar aqui a nossa retrospectiva do direto ao ponto G da notícia, do direto ao ponto G da sua aprovação. Vem comigo então. Olha só, gente, uma coisa que foi fato, né, que foi notícia durante todo o ano, foi o que? Foi a Primavera Árabe. E o que cai em prova? O que cobrou em prova? E o que aconteceu? É você lembrar sempre o seguinte, ó, vou falar do fato e o que cai em prova para você. É assim, ó, o que foi fato, tá? O que caiu em prova? É lembrar que nós temos aqui, tá, o Oriente Médio, nós temos aqui o mundo árabe e o mundo islâmico. Esses ditadores aqui, e nós tivemos toda a Primavera Árabe se iniciando aonde? Na Tunísia, quando um jovem rapaz faz o quê? Coloca fogo no próprio corpo, a autoimolação, até tentam salvá-lo, mas não consegue, e ele morre, e isso motiva toda uma população a fazer o quê, gente? Ir para as ruas e se manifestarem aqui, porque percebeu que está na mesma situação, tá, ruim, de desemprego, de calamidade, tá, social, pública, que ele aqui. Então isso motiva toda a juventude que vão para as ruas, derruba na Tunísia o então presidente Ben Ali, derruba no Egito Hosni Mubarak e que depois vai vir quem no lugar dele? Os militares, depois com a nova eleição vem Mohamed Morsi, e que esse também cai do poder porque ele procura centralizar o poder, não é isso? E vai fazer o quê, gente? E vai cair do poder agora em junho e está sendo julgado, inclusive um julgamento marcado para janeiro agora de 2014, tá? Está sendo julgado por todo o quê? Todo o massacre que houve dentro do Egito, uma vez que ele estava coordenando, estava presidindo o país. Vamos lembrar que no Iêmen também caiu do poder o Saleh, e nós tivemos na Síria, quem, gente? Bashar al-Assad, que ainda continua no poder, tá? Mas que já fez o quê? Já fez algumas mudanças. Afinal de contas, ele aceitou fazer o quê? A entregar as armas químicas, tá? Para quem? Para a ONU, em troca de que, gente? Dos Estados Unidos não atacar a Síria. Isso foi acertado e isso fez o quê? Com que a OPAC, tá? A Organização para a Proibição de Armas Químicas, ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. Então vamos lembrar sempre, o que vai cair em prova é que vai falar que a garota Malala fez o quê? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não, a Malala, que é a menina paquistanesa, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi quem? Foi a OPAC. E com isso, Bashar al-Assad ainda continua no poder, continua batendo de frente com quem, gente? Com o seu próprio povo, guerra civil dentro da Síria, mas a Rússia faz o quê, gente? Ela continua apoiando a Síria, continua apoiando a China, continua apoiando a Síria aí. Então, nessa retrospectiva, podemos falar o quê? Que esses ditadores continuam no poder. Isso precisa saber em prova. Ben Ali fez o quê? Fugiu para Ben Ali na Arábia Saudita, na Tunísia, onde começou toda a Primavera Árabe. No Egito, Hosni Mubarak caiu do poder, veio os militares, depois veio Mohamed Morsi, que caiu do poder também, e hoje está o quê? Adli Mansur no poder, não é isso? E lembrar que na Síria, Bashar al-Assad já vem resistindo há 3 anos, completando 3 anos agora, de que, gente, de guerra civil, já morreram mais de 125 mil pessoas, são mais de 2 milhões de refugiados, na sua imensa maioria crianças, e ainda continua a guerra civil na Síria aqui. Então, o ano terminou com a Primavera Árabe, começou com a Primavera Árabe, está terminando com a Primavera Árabe, e Bashar al-Assad ainda continua no poder, no caso aqui, beleza? Vamos lá. Continuando, nós temos que falar da nossa retrospectiva, talvez você nem lembrava mais, mas vamos lembrar de Venezuela, vamos lembrar que 2013 começou, tá, com Hugo Chávez doente e não conseguindo tomar posse na Venezuela, uma vez que ele ganhou a eleição democraticamente. Um pouquinho mais apertado, mas ganhou. Ele volta para a Venezuela e morre na Venezuela. E o que é importante falar, gente? Que após Hugo Chávez é feito o quê? Uma eleição na Venezuela. E quem é que ganha a eleição? Nicolás Maduro, não é isso? Que era o seu sucessor, o que é o seu assessor, era o seu motorista, era o seu homem de confiança. Então Nicolás Maduro ganha de quem? De Henrique Capriles. Vale lembrar que ganhou na eleição apertadíssima, diferença de 250 mil votos. Inclusive o Capriles pediu o quê, gente? Pediu, tá, recontagem dos votos. Mas vale lembrar que ele cai na prova, que ele assumiu via golpe? Não. Nicolás Maduro, ele foi eleito, democraticamente eleito, no caso aqui, beleza? Então nós temos a Venezuela. E retrospectiva tem que falar o quê, gente? Que a Venezuela, ela foi aceita onde? No
Mercosul, não é isso? Ela foi aceita no Mercosul desde 2012, tá? E ela presidiu o Mercosul agora no segundo semestre aqui, beleza aí? Então você nem lembrava de Hugo Chávez mais, mas ele morreu em 2013, ok? Continuando na própria América, vamos lá, nós temos no Chile, tá? O que é importante falar de retrospectiva do Chile, tá? Que foi eleita agora novamente para presidente, quem é Michelle Bachelet, não é isso? Então a socialista Michelle Bachelet volta ao poder no Chile. O que é importante falar do Uruguai? O Uruguai, vamos lembrar que já Mujica fez o que, gente? Aprovou o que, gente? A legalização da maconha. Então, em 2013, os uruguaios comemoraram o que? A legalização da maconha. E é uma nova forma de se fazer o quê? De se procurar tratar, de se procurar ver o prisma que se olha a questão das drogas num país e, posteriormente, onde? No mundo. Muito se falava, já tinha se falado muito em quê? Na legalização, que não adianta mais combater da forma que procuram combater, inclusive com FHC, também defendendo a ideia que não é só o combate, não é só abater de frente mesmo. Então agora no Uruguai, em 2013, faz o que? A gente fechou com a legalização da maconha. No Paraguai, vamos lembrar que nós tivemos o quê? Eleições. E quem que vai ser eleito? Gente, o Cartes, tá? do Partido Colorado. O que é importante falar do Paraguai? Que em 2012 houve o quê? 2012, tá? Houve o quê? Houve uma votação, tá certo? O impeachment do presidente Fernando Lugo. Com isso, o Mercosul e a Unasul considerou que houve um rompimento da democracia e suspendeu o Paraguai do Mercosul, suspendeu o Paraguai da Unasul. Em 2013, em retrospectiva, podemos falar o quê? Que houve essa eleição novamente. Agora tem novamente um presidente democraticamente eleito e por isso o Paraguai foi aceito novamente aonde, gente? No Mercosul. Ele que está falando agora não entra, agora não entra. Então tá dando nojo ainda, mas é a retrospectiva referente ao Paraguai. Junto aos nossos vizinhos bolivianos, podemos falar o quê, gente? Podemos falar que dois fatores importantes em 2013. Um foi o que, gente? Foi a fuga do senador Roger Pinto, tá? Aonde? Que estava refugiado na Embaixada Brasileira na Bolívia e que veio ao Brasil, não é isso? De forma ilegal. O que levou o que, gente? A queda do nosso diplomata, inclusive o que, gente? Trocando aí o nosso ministro das Relações Exteriores, ok? Então, essa é uma retrospectiva. E a outra lembrada da Bolívia é que Evo Morales, que estava na Rússia, não é isso? O seu avião, ao voltar para a Bolívia, tem que fazer uma escala na Europa, foi o quê, gente? Foi proibido de pousar porque suspeitava-se que dentro do avião estava quem? Estava Eduardo Snowden, ou seja, o que está divulgando toda a questão aí das espionagens, vamos falar mais à frente. Então, relacionado com a Bolívia, vamos lembrar, né, a questão do Roger Pinto, que veio ao Brasil, né, de forma ilegal, o Brasil dando cobertura, dando asilo para ele de forma, né, absurda aí, batendo de frente com outro país, uma vez que ele é acusado de vários crimes de corrupção dentro da própria Bolívia, e o episódio envolvendo o quê? Envolvendo o presidente da Bolívia, tá? A questão do avião. Relacionado com a Colômbia, na falar de Colômbia, falar de quem? De Farc. Então, mais uma vez, lembrar que a Colômbia vem o quê, gente? Continua ainda com essa questão relacionada com as Farc, e as Farc, em 2013, tem proposto o quê? Proposto um melhor acordo, um acordo de paz dentro da própria Colômbia, para que ela possa fazer o quê, gente? Entregar as armas e então virar um partido político. Esse processo de paz está em curso, mas enquanto ele não se consolida, procura-se fazer o que ainda? Ainda tem o combate do Estado com quem, gente? Com as Farc. O que tem caído em prova é que as Farc têm ampliado o poder. Errado! As Farc têm o quê, gente? Tem caído seu poder. Então, em 2013, sobre a Colômbia, temos o que, gente? Vamos falar sobre as Farc aí, mais uma vez. Vamos lá, continuando na América ainda, temos Cuba. Falar de Cuba em 2013, vai falar de quem, gente? Da empesteada, tá certo? Da Heloísa Helena de Cuba. Quem, gente? A senhora Ioane Chances. E quem é Ioane Chances? É uma blogueira que faz o quê, gente? Que conta o dia a dia de quem? De Cuba, só falando mal de Cuba. Em 2013, ela fez isso. Em 2013, ela veio ao Brasil, causou alvoroço no Brasil, e aonde ela fala o quê, gente? Ela vem falando que em Cuba não tem liberdade política, que em Cuba não tem o quê? Liberdade de expressão, que em Cuba é um país ditador. Eu queria saber qual é a novidade que ela fala. Até agora não vi nenhuma, mas nós podemos relatar então que em 2013, mais uma vez, tá, Cuba estava no cenário internacional, e com quem, gente? Com a senhora Ioane Chances, que veio ao Brasil, e que caiu em várias provas, inclusive na prova para
o TJDFT, inclusive na prova para quem, gente? Para a PM do Distrito Federal. Então, nós temos aqui a retrospectiva relacionada a Cuba. E falar de Cuba, vai lembrar também que em Cuba, em 2013, passou o quê, gente? Uma medida que agora, aliás, passou em 2012, né? Que uma medida que lá permite agora para cargo eletivo no máximo 5 anos de eleição, reeleito por mais 5. E em 2013, qualquer cidadão cubano ele pode fazer o quê? Conseguiu visto para outro país, pode ir para outro país e voltar, pode ir para outro país e voltar. Então já tem uma série de aberturas em curso em Cuba, no caso aqui, beleza? Nós temos que falar também relacionado com a retrospectiva 2013, de quem? Do bloco MILA, que é o Mercado Integrado Latino-Americano, composto por quem? Por México, tá? Colômbia, Peru e Chile. E a Costa Rica que quer entrar também aqui. Então, é um bloco MILA, que é um bloco para rivalizar com quem, gente? Com o Mercosul. E falar de Mercosul e Unasul em 2013 é falar do que, gente? É falar que o Mercosul ainda está com a pendenga do Paraguai, se volta ou se não volta, tá? E a Unasul já tem o quê? O Paraguai de volta aqui. E não posso deixar de falar do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que voltou a cair em prova e que é formado por quem? Estados Unidos, Canadá e México. Então nós temos aqui a retrospectiva relacionada com quem, gente? Com Cuba e com esses blocos econômicos aqui no caso, não é isso? Falando em retrospectiva, não podemos deixar de falar de quem, gente? Do Papa, ok? Você nem lembra, mas foi esse ano, tá? Foi em pleno Carnaval brasileiro que houve o que, gente? Que houve o anúncio da renúncia do Papa Ratzinger, tá certo? Que ele falou, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino, informou Bento XVI ao anunciar a renúncia ao pontificado. Então, vamos lembrar. Houve várias histórias por que estaria renunciando. Escândalo de pedofilia, escândalo de quem, gente? Do Banco do Vaticano, N vezes. Fato é que ele renunciou, segundo ele, para quê? Porque ele não aguentava mais, não tinha mais forças físicas para isso. E quem entra no lugar dele? Aí sim, esse ano, quem, gente? Nós vamos ter aqui o Papa Francisco, que eu, né, chegado aqui, falo Papa Chico, não é isso? Argentino, vamos lembrar também que ele veio ao Brasil e que ocorreu no Brasil o que, gente? A JMJ, Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o Papa Francisco, tá? Que faz parte aqui da nossa retrospectiva e lembrando que esse ano, em 2013, caiu, choveu em prova, falando sobre o quê? Sobre o Papa, sobre a Igreja Católica, tá? E o quê, gente? A sua queda de fiéis no Brasil e em várias partes do mundo, não é isso? Chegou aqui em prova perguntando se o Papa era argentino, se era italiano e companhia. Então, Papa argentino, filho de pai italiano, tá, gente? E tá fazendo o quê? Uma reforma na igreja aqui. Então, o Papa também faz parte da retrospectiva 2013 e tem caído em provas de concurso. Fala em Papa, o que acontece? No dia que o Papa anunciou, o Ratzinger, que iria fazer o quê? Ia renunciar, o que aconteceu? Esse sujeitinho explodiu uma bomba. Quem, gente? Isso aqui é o Kim Jong-un, o então ditador da Coreia do Norte. E que também fez o que, gente? Fez com que 2013 fosse um pouquinho pesado. Ele anunciou, tá, ele explodiu uma bomba em 23 de fevereiro de 2013 e anunciou que poderia fazer um ataque nuclear preventivo aos Estados Unidos. Não é isso? Então ele fez o que? Foi o ano inteiro ameaçando, vai lá, vem cá, vai lá. Tá sempre ameaçando atacar a Coreia do Sul, atacar o Japão e preventivamente atacar até mesmo quem, gente? Os Estados Unidos. Finalizou o ano não atacando, mas eu posso falar para vocês que executou uma ex-namorada, prendeu, julgou e executou em 3 dias e agora em dezembro executou quem, gente? O seu assessor, um sujeito, um mentor dele, como se fosse um pai para ele, tá? Então deixando a Coreia do Norte o que, gente? Tá, alerta aqui. E a Coreia do Sul, no dia 17 de dezembro agora, fez o quê? Tá, algumas pessoas fizeram manifestações queimando foto da dinastia Kim aqui, fizeram o quê, gente? Então a Coreia do Norte está ameaçando atacar a Coreia do Sul. Então estamos encerrando 2013 com a Coreia do Norte, fazendo a mesma coisa que fez no início de 2013, tá? Ou seja, início do ano, ameaçando atacar a Coreia do Sul aqui. Então a Coreia do Norte também faz parte da nossa retrospectiva e caiu em prova em 2013 e vai continuar caindo em prova em 2014, aqui no caso, beleza? Ok. Falando de retrospectiva, tem que falar de quem, gente? Do
Irã. Porque falando em bomba atômica, fala de quem? Do Irã. Vale lembrar que o Irã, ele não possui bomba atômica oficialmente, tá? Quem é que possui bombas atômicas? Quem é que faz parte do clube nuclear? Vamos fazer rapidamente aqui a voltinha. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China, mais quem? Mais Índia, Paquistão, mais Coreia do Norte e Israel. O Irã fez o quê? Tinha o presidente Mohamed Ahmadinejad, que na eleição, o que acontece, gente? Assume agora quem? Hassan Rouhani, tá? E vai fazer um acordo com quem? Com o chamado G5+1. Quem é o G5+1? São 5 países membros permanentes, que, gente, do Conselho de Segurança da ONU, mas quem? Mais a Alemanha. Sentaram às mesas, fizeram rodar negociações com quem? Com o Irã. E o Irã aceitou fazer o quê, gente? Permitir inspetores da ONU dentro do Irã para verificar o seu programa nuclear, enriquecer o urânio a no máximo 5%, sua energia elétrica, e em troca tem o quê? Tem ajuda financeira aqui. Então, o Irã também faz parte aqui da nossa retrospectiva 2013 e que também caiu em prova e com certeza vai continuar caindo em prova aqui. Ainda sobre a retrospectiva, vamos falar a questão de que, gente? Din-din, money, grana. Vamos lembrar que a crise econômica mundial trouxe seus efeitos de 2012 para 2013 e até no início do ano fazendo o que? A gente levando a aprender ao Chipre, a fazer o quê? Aprender dinheiro da galera, fechar, né, as suas agências bancárias e afetar principalmente quem, gente? Os empresários, os investidores russos no país. Então nós temos, em 2013, fazendo parte da nossa retrospectiva, a crise econômica mundial que afetou a Europa e continua afetando. E vai lembrar quem, né? Que afetou principalmente os chamados PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. O que eu posso falar para vocês aqui, né, de 2013, da questão da crise aqui? Tá? Além de afetar o mundo, lógico e óbvio, tá? É que a Espanha bateu recorde de desemprego, batendo em 60% de desemprego entre os jovens. Podemos falar o quê, gente? Podemos falar que a Itália, não é isso? Cai Silvio Berlusconi. A Itália está quebrada, ainda não pediu ajuda, tá, a Troika, mas ela está quebrada. Inclusive, o símbolo da crise na Itália é o suicídio. E que a Europa está começando a fazer o quê, gente? A sair dessa crise. A Espanha, depois de 9 trimestres em recessão, então ela tem o quê? Um trimestre de pequeno crescimento aí, beleza? Então, na retrospectiva, o quê? A crise continuou, mas está sendo abrandada aqui, ok? Se eu estou falando de economia, vamos lá rapidamente aqui. No Brasil, a nossa balança comercial, o que é isso? É o saldo das exportações menos as importações, está fechando negativo. Passou durante a maior parte do ano que a gente sempre negativo, em recordes negativos aqui, ok? O Brasil fechou a dívida pública, o que, gente? O Brasil fechou a sua dívida pública com recorde, passando de 2 trilhões de reais, tá? E o crescimento do PIB 2012, que foi o que? Revisado, tá? E anunciado de forma até irresponsável pela própria Dilma, sai de 0,9% para 1%. E a previsão para 2013, tá? O fechamento do PIB 2013, que era de 2,5, já caiu para 2,2, 2,3 aqui, ok? Então você tem o quê? Você tem isso aqui. E tudo isso por quê? Porque nós temos uma série de gargalos na nossa economia e em 2013 você viu o Brasil produzir muito e não conseguir escoar a sua produção como deveria, porque os nossos portos não comportam, porque as nossas estradas não comportam o quê, gente? O nosso tráfego de caminhões aí, não é isso? Isso tudo foi o quê? Foi em 2013. Em 2013 também você viu os Estados Unidos, mais uma vez, tá quase chegar o quê, gente? Chegar a fazer moratória, porque a sua dívida pública, ela faz o que? Estoura o limite, precisa que o Congresso amplie o limite de endividamento, que venceria as dívidas no dia 18 de outubro, e eles fazem isso, que, gente, no dia 16 de outubro, muito próximo aí ao limite, né, de se fazer uma moratória. Então nós tivemos em 2013, mais uma vez, os Estados Unidos recuperando a economia, começa a fazer o que? A recuperar a economia, tá? O Fed faz o que? Agora vai começar a limitar a injeção, tá, que é o Banco Central americano, não é isso? De injeção de dinheiro, de dólares no país, isso vai afetar, deve fazer o dólar subir no Brasil um pouquinho, mas nós temos o quê, gente? Nós temos os Estados Unidos voltando a crescer, mas correndo o risco de fazer o quê? Moratória, no caso aqui. Então, a questão econômica prevaleceu também em 2013, relacionado com a crise. E o Brasil deveria crescer um pouco mais, continua o quê, gente? Como falou a Dilma em 2012, com um pibinho aí no caso, não é isso? E é lógico que tem esses gargalos da economia. Em 2013 também foi notícia relacionada ao que? A meio ambiente. Vamos lembrar que em setembro, tá, especificamente de 27 de setembro,
tá? O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre alterações climáticas, anunciou que, gente, trouxe a público o seu relatório e que traz cada vez mais previsões sombrias sobre o futuro climático do planeta. Então, mais uma vez, eles falam que tudo está acontecendo relacionado que, gente, ao ser humano, 95%, 98% de certeza que quem causa todas as alterações no planeta quem são os seres humanos, segundo o IPCC, tá? Vamos lembrar que sempre, e tem caído em prova, que o IPCC, ele não é o quê? Não é voz única. Tá? Que ele não é voz única. O tanto que você tem os chamados céticos, que diz que tudo que acontece na Terra relacionado a efeito estufa seria algo natural. Por quê? Porque fala que a Terra sempre teve esse negócio de aquecer e resfriar, aquecer e resfriar, aquecer e resfriar, no caso aqui. Então você tem, tá, os céticos aqui e tem o IPCC. E vão lembrar que no final do ano, agora em novembro, de 11 a 22 de novembro, aconteceu na Polônia, em Varsóvia, a chamada COP19, não é isso? Que é a preparação para a chamada o quê, gente? Conferência de Paris, que será realizada em 2015. Vamos lembrar que em 2013 nós tivemos furacões mais intensos, chuvas mais intensas, maior temperatura negativa dos últimos anos, maior temperatura positiva dos últimos anos, tá certo? Quer dizer, nevascas, tá? Enchentes no Brasil, enchentes no mundo, nós tivemos N fatores climáticos. Agora, tem caído em prova, eu te aviso mais uma vez, terremoto e maremoto é algo natural, é choque de placas tectônicas, no caso aqui. Então, nós estamos aqui mais uma vez falando o quê, gente? Que o meio ambiente também fez parte, tá, das principais notícias de 2013, com certeza continuar sendo o que em 2014 aqui, beleza aí? Vamos lá, nós temos que falar também de que, gente? Isso aqui foi demais, não foi? Essa aqui talvez seja a notícia do ano, é a questão que mais se falou no mundo, tá? Relacionado o que, gente? A espionagem, não é isso? Vamos lembrar mais uma vez que espionagem sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, só mudou a forma. Antigamente era o que? Aquela espiã russa, ruiva, linda, gostosa, loira, maravilhosa, que ia lá e seduzia e levava o que? Os documentos embora para outro país. Agora não, agora é o que? É tudo virtual. Então, Estados Unidos espiou no mundo, tá certo? E isso veio a público. Falar de espionagem não posso esquecer nunca, deixa eu te falar, né? WikiLeaks, Julian Assange, não esqueça disso, não é isso? O australiano que continuou aqui refugiado na Embaixada do Equador na Inglaterra. E se falar de quê, gente? Tá, de espionagem, podemos falar também de quem? De Edward Snowden, não é isso? Que é um ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que com série de documentos secretos, mais de 1 milhão de arquivos secretos, vai para Hong Kong, vai para a Rússia, se refugia, consegue asilo temporário na Rússia e de lá começa a divulgar. Divulgou a espionagem dos Estados Unidos com a Dilma, com a Petrobras, com o Ministério das Minas e Energias, tá? Contra quem, gente? Com a Angela Merkel, não é isso? E devido a isso que ocorre, a Dilma Rousseff, pé da vida, vai fazer o quê, gente? Vai querer falar com Barack Obama na reunião do G20 em São Petersburgo, na Rússia, aonde? Vai reclamar na ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, porque o Brasil, tradicionalmente, é ele que faz a abertura, então a Dilma reclama lá. Vai procurar conversar com o Barack Obama, ela se recusa a ir aos Estados Unidos, porque quer um pedido de desculpa formal dos Estados Unidos, o Barack Obama, coisa que não vem. E o Brasil, nesse meio tempo, também é acusado de espionagem. E o Brasil fala que não fez espionagem, fez o quê? Uma contra-espionagem. Ou seja, quem vem aqui dentro do nosso país, nós fazemos o quê? Nós ficamos de olho para quê? Para que ele não leve nada, para que ele não faça nada do que é nosso aqui. O que eu sempre falo? Uma coisa é espionagem, eu ir na sua casa te vigiar. Outra coisa é você vir na minha casa e eu fazer o quê? Eu te vigiar, colocar a cama em cima, meu cachorro de boca aberta para você não mexer em nada. O que o nosso ministro falou? Que nós fizemos a contra-espionagem. Dilma Rousseff e Angela Merkel entregam o que, gente? Uma resolução para a ONU que foi aprovada em 18 de dezembro, finalzinho do ano agora, o que, gente? Por unanimidade. E que proposta é esta? É a proposta que estende à internet o direito à privacidade, já previsto na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Gente, isso foi aprovado por unanimidade. Isso mesmo, Estados Unidos também fez o quê? Aprovou. Vai lembrar que não prevê punição para nada. Tá certo? Isso aqui, quer dizer, vai continuar fazendo, vai deixar de fazer, aquele negócio todo. Mas você já tem o quê? Já tem alguma coisa agora que você fala, ô, calma lá, você não tá tão livre assim. Beleza aí? Para finalizar, vai lembrar o quê? Que Edward Snowden fez uma carta aberta ao povo brasileiro, aonde falou que gostaria de morar no país, ou seja, pedindo asilo político. Vai cair em prova, é a primeira vez que ele pede, não é a segunda vez, que quando ele estava na Rússia, lá na área de trâmite internacional no aeroporto, ele pediu asilo para 21 países, inclusive para o
Brasil, no caso, não é isso? E a Dilma Rousseff disse que não vai responder porque não foi uma carta formal endereçada a quem, gente? A diplomacia brasileira. Também foi polêmica e tem que se falar nela o que, gente? Sobre o aplicativo Lulu, tá certo? Onde a mulherada fazia o quê? Fazia lá, né, ficava lá fazendo o quê, gente? Marcando lá os homens, tá? Classificando os homens, dando nota, não é isso? Isso, os homens, para dar resposta, foi lançado o quê? O aplicativo Tube, que depois se mostrou apenas ser o quê? Uma pegadinha para mostrar que todos têm direito à privacidade. Fez com que o Lulu no Brasil, tá? As mulheres só podem avaliar os homens que querem participar da brincadeira. Tá? Então isso deve cair nas próximas provas, seja em atualidade, seja na área de direito, porque você tem questão da privacidade. Você pode falar o que você quiser, mas não pode ser o que? No anonimato, ok? Então nós temos aqui, tá, a questão relacionada com a espionagem, mais uma vez, que também foi o que, gente? Foi tema. 2013, falou em Brasil, é o ano que o Brasil explodiu. É o ano que se diz que o gigante acordou. Será? Vamos lá, nós tivemos que as manifestações no Brasil, não é isso? E as manifestações no Brasil faz parte de quê? Da nossa retrospectiva VaptVupt aqui. Vamos lembrar que vai começar em São Paulo, devido ao que, gente, aumento de passagem, onde estudantes, tá, vão para as ruas bater de frente, que relacionado ao aumento de 20 centavos na passagem aqui, não é isso? A polícia vai reprimir violentamente esses protestos, tá? O que vai fazer o quê? Com que mais estudante vá para as ruas aqui. Vai lembrar que nessa violência acaba acertando o quê, gente? Acaba acertando a própria imprensa, que começa a questionar o quê? O trabalho da própria polícia. E nesse movimento vai aparecer o quê? A figura dos Black Blocs, não é isso? Esse bloco negro que fez o quê, gente? Que fez parte dos nossos noticiários ao longo de 2013. Um bloco negro, tá? Que tem de origem alemã, já atua nos Estados Unidos e no Brasil, né? A sua atuação mais antiga, vamos dizer assim, tem data de 2001, quando eles estavam protestando contra o ingresso do Brasil, a aprovação da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, não é isso? Vai lembrar que os Black Blocs, tá, é um grupo de ideologia anarquista, inspiração anarquistas, não é isso? E que são contra o que, gente? O Estado e contra o capital. Então, de clara inspiração anarquistas, os grupos Black Blocs identificam no Estado e no capital a violência contra a sociedade. Para os Black Blocs, a violência está na ação do capital e do Estado, e não na ação destrutiva simbólica, que eles acham que é simbólica, por eles praticada. A performance destrutiva é uma concepção política, uma ação pedagógica e politizadora para o conjunto da sociedade. Assim dizem eles. Vale lembrar também, né, que Dilma Rousseff sentou com quem? Com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mais o Ministério da Justiça, e decidiram fazer o quê? Vamos olhar mais de perto os Black Blocs, para que até que eles não espalhem pelo país. E no finalzinho do ano agora, tá, foi encontrado morto, tá, num quarto de hotel, quem, gente? O líder dos Black Blocs aqui. Morreu aos 53 anos, até agora o que saiu foi de causa natural, não é isso? Vamos lá, depois a gente vê o que aconteceu. Em 2014 a gente fica sabendo. Mas nós tivemos a ação dos Black Blocs aqui, tá, durante as manifestações. Manifestações essas que levaram milhares de pessoas às ruas em São Paulo, tá, 60 mil pessoas, no Rio de Janeiro mais de 100 mil pessoas e no Distrito Federal também, tomando o Congresso, tá, e fazendo com que o governo fizesse que, gente, tomasse algumas medidas. A votação e a rejeição da PEC 37 pelo Congresso, tá, uma proposta de reforma política que não saiu, na verdade, apenas está sendo uma mini reforma eleitoral, tá, tentativa de combater a corrupção, e nessa questão da combater a corrupção foi aprovado na Câmara, tá, o voto aberto em todas as instâncias, em todas as casas legislativas, federais, estaduais, municipais, mas no Senado só aprovou o que, gente? Para cassação de mandato parlamentar e de quebra de veto presidencial, e só no Congresso, ou seja, só na esfera federal. Então, nas esferas municipais, estaduais ainda não. Pode ser que venha à frente aqui, não é isso? E isso tem como consequência o quê? Entre as várias coisas, os mensaleiros estão agora renunciando, porque sabe que se for ao pleno vai ser o quê? Vai ser impeachment, vai ser cassado, no caso aqui, beleza? Na relação do sistema de transporte, a Dilma anunciou investimento de mais de 5 bilhões na área de transporte e a revogação dos preços das passagens. Na questão da saúde, foi apresentado o quê? Foi apresentado, tá, o programa Mais Médicos, que acabou o quê, gente? Sancionado pela presidente Dilma, e mais um pouquinho, né? Tirando dos CRMs aí, tá, o direito de fazer o quê? De emitir certificado, registro para os médicos do programa Mais Médicos. Agora ficou para quem? Na mão do Ministério da Saúde, no caso, não é isso?
Então, o Mais Médicos caiu em prova, vai continuar caindo, faz parte dessa nossa retrospectiva 2013. Relacionado também aqui com a educação, falar em educação foi o que, gente? Tem que falar de pré-sal, uma vez que dinheiro do pré-sal vai para onde? Para a educação e para a saúde. IBFC, banca horrorosa, olha aqui, ó, você marcou lá falso, é verdade na questão. Não é 50% para a educação, tá? Do fundo social do pré-sal, 50% é para ser dividido. 75% para a educação, 25% para a saúde. Então vai dar em torno de 37,5% para a educação. Beleza aí? O IBFC. Banca horrorosa. O que acontece, então, você vai ter o quê? Você vai ter a questão relacionada com o pré-sal e vai lembrar que em 2013 nós tivemos a licitação do pré-sal, do campo de Libras. E quem é que leva, não foi a licitação, na verdade foi o leilão, quem é que leva? Um consórcio único que participou do leilão, quem é a Petrobras, junto com a Shell, com a francesa Total, mais duas gigantes chinesas aqui. Então eles levam o quê, gente? Esse leilão, aonde vão oferecer 41,65% do petróleo explorado para o Estado brasileiro e mais o quê? E pagando mais 15 bilhões para o Estado brasileiro. Lembrando que a Petrobras ficou com quanto? Com 40% dessa parceria, porque 30% já era obrigatório por lei. Beleza aqui? Então, o pré-sal vai cair em provas e o pré-sal fez parte e continuará fazendo parte aqui, gente, da retrospectiva 2013, tá? Direto ao ponto também traz para você, que foi muita notícia e caiu em prova esse ano, quem? Relacionado com o mensalão. E, gente, praticamente assim, você está vendo? É uma pontinha da esperança que, quem sabe, pode acabar com a impunidade de corrupção nesse país. E sabe que a punição vai ser quase nada. Mas vamos lembrar que Joaquim Barbosa, no dia 15 de novembro, um feriado, ele trabalhando, faz o quê, gente? Lança no rol de tramitados julgados, os mensaleiros, e por isso decreta a prisão. Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Ronebach, Simone Vasconcelos, José Genuíno, Delúbio Soares, José Roberto Salgado, Cátia Rabelo, Romeu Queiroz, Jacinto Lamas, Henrique Pisolato e José Disseu. Vai lembrar que Pisolato fez o que, gente? Supostamente fugiu do país, estaria na Itália e agora o Brasil tem que pedir o que? A sua extradição. Como eu sempre falo, STF propõe, eu mando o italiano aqui, o nosso italiano, e você faz o quê? Vocês mandam o Pisolato para nós aqui, não é isso? Tá? Propõe lá, propõe ver se vocês vão querer, tá certo? Então você tem o quê, gente? Você vai ter, né, a questão relacionada com os mensaleiros. E que ainda pode fazer o quê? Ter rebelião na papuda por causa das regalias que é dada a eles. Nós tivemos também na política a tentativa de criação de um novo partido, o Rede Sustentabilidade da Marina Silva, e que não conseguiu se fazer o quê? Se criar o partido a tempo, para que ela pudesse filiar e ainda fazer o quê? Se candidatar pelo próprio partido. Para quê? Para eleições de 2014 aqui, não é isso? Então nós tivemos também a questão da Marina, que foi questão de prova e vai continuar sendo aqui. Ainda sobre retrospectiva 2013, o IBGE soltou alguns dados mostrando que o Brasil tem uma nova cara. Segundo o IBGE, já somos 201 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, a nossa expectativa de vida está em 74,4 anos, sendo que as mulheres vivem 78,3, os homens 71, as mulheres 78,5 e os homens 71,3. Falando no IBGE também que aumentou a desigualdade social, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres, e também a desigualdade de gêneros, onde as mulheres hoje no Brasil ganham em média 72% dos salários pagos aos homens aqui. Segundo o IBGE, aumentou a taxa de analfabetismo no país e caiu a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher. Vamos lembrar também que em 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, na figura de Joaquim Barbosa, determinou que todos os cartórios no Brasil, quando solicitados, já se faça o quê? Já se faça a união civil homoafetiva, ou seja, o popular casamento gay, é registrar em cartório essa união aqui, não é isso? E que trouxe também a notícia que a Lei Maria da Penha não tem reduzido a violência doméstica como se esperava. Reduziu bastante no ano seguinte à aprovação à lei, no ano 2007, mas ela não tem reduzido aqui. E que o Brasil atingiu em dezembro agora a sua menor taxa de desemprego na série histórica, tá certo? Na série histórica. Na nossa retrospectiva direto ao ponto, vai lembrar também que a Dilma Rousseff fez o quê, gente? Fez o que? Um apelo ao Congresso para votar em regime de urgência as cotas raciais para serviços públicos, não é isso? Para concurso público, e a CCJ da Câmara aprovou também projeto para cotas raciais para deputados federais e estaduais, aonde prevê-se o quê? Cotas ali para candidatos
que se colocam como constituinte da população negra desse país, e eu nunca é demais lembrar que população negra é quem? São todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. O somatório é o que? Igual a população de negros do nosso país, aqui no caso, não é isso? Finalizando a nossa retrospectiva direto ao ponto, temos que falar do Bom Senso Futebol Clube, tá? Que foi o que, gente? Que é um movimento de jogadores que exigem, tá? 30 dias de férias para os jogadores por ano, o que é normal, qualquer trabalhador, período pré-temporada maior, máximo de 7 jogos em 30 dias, aí a CBF foi legal, né? Falou assim, ó, tudo bem, jogador, você joga no máximo 7, mas o clube pode jogar mais. Ou seja, o clube tem um elenco maior e você, titular, não quer jogar não? Beleza, o reserva vem e pode tomar sua vaga, é mais ou menos isso. Adoção do chamado fair play financeiro, ou seja, se o clube tiver devendo jogador ao fisco, faria o quê? Perderia 3 pontos cada vez que entrasse em campo. O Flamengo seria rebaixado sem nem entrar. Tá? E que as comissões de atletas, treinadores e executivos dos clubes façam parte do conselho técnico das competições das entidades. Lembrar que em 2013 nós tivemos, parabéns ao Atlético Mineiro, campeão da Libertadores e passou vergonha no Mundial, tá, no Marrocos, perdendo por Raja Casabranca, tá? Parabéns ao Cruzeiro, campeão brasileiro aí, tá certo, com rodadas de antecedência, e parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Mas que vergonha, diretoria, tá? Escalar um jogador que não pode, tudo bem que tem umas falcatruas lá, tá, mas você tem o quê? Você tem Flamengo campeão aqui, não é isso? Na questão do esporte, tá? Em vez de comemorar os campeonatos, deixando, falar assim, bonito, o Brasil conquistou a Copa das Confederações, companhia, tá? Não, vamos fazer o quê? Simplesmente vamos ter que falar que foi vergonha e notícia. Fecha aqui, por favor, tá? Notícias no mundo inteiro, a barbárie do quê? Do final do Campeonato Brasileiro, onde o torcedor do Vasco e Atlético Paranaense entraram em confronto, exatamente um ano antes da Copa aqui, não é isso? Então, isso foi notícia no mundo, tá certo? E assim como foi notícia a vergonha da última rodada do Campeonato Brasileiro, que na verdade não transformou em último, transformou em penúltimo, antepenúltimo, porque vergonhoso também está o quê, gente? Está a decisão do Campeonato Brasileiro, tá? Que move a paixão de milhões e milhões de brasileiros, onde nos tribunais, no caso aqui, não é isso? Mais uma vez tentando fazer o quê? Favorecer, tá? O tapetão aqui no caso. Não é isso? Não vou entrar no mérito da questão, se merece ou não merece, como é que funciona. Fato é que, tá, o campeonato pode ser decidido no tapetão. Lembrando ainda sobre esporte, na vergonha, tá certo? Que foi as capas de alguns jornais quando as seleções conseguiram classificar para a Copa do Brasil. Foi assim na Argentina, onde o jornal Alé fez o quê, gente? Fez uma alusão, tá? Esse com dinheiro na mão, um jogador falando que brasileiras, aí vamos nós, meninas, vamos nós, falando que, gente, de turismo sexual. A mesma coisa fez o jornal o quê, gente? Da Bósnia, quando faz o quê? Quando consegue, né, a classificação, estampando na capa o quê, gente? Aí vamos nós, ou seja, a bunda aqui, tá, de uma mulher brasileira, com uniforme até da seleção de vôlei brasileira aqui, falando que, fazendo alusão à prostituição no Brasil, né? Lembrando também que matéria triste, o acidente na Arena Corinthians, ou vontade, ou briga para fazer esse estádio funcionar, né? Então tem aqui a fatalidade com 2 funcionários, e na Arena Manaus a mesma coisa. Então o esporte, que era para trazer uma certa alegria para a população brasileira um pouquinho, no final de ano tem sido o quê? Tem sido um cenário triste. Foi motivo de prova esse ano, vai continuar sendo motivo de questão de prova o ano que vem. Pode esperar disso. Com isso, nós fazemos o que, gente? Nós fechamos aqui a retrospectiva de 2013? Não. Nós temos que falar ainda de quem, gente? Da morte do ícone Nelson Mandela, né, certo? Que fez o que, gente? Que lutou contra o apartheid e faleceu, tá, agora no final do ano, não é isso? Então, Nelson Mandela, com certeza, deve ser o quê? Matéria de provas dos próximos concursos. Eu, Urani Atualidades, estarei preparando um materialzinho, tá? um especial sobre a África, todos os conflitos africanos, e com Nelson Mandela, e vou disponibilizar em janeiro, em que, gente? No Face, nas redes sociais, e vamos estar aqui. Seguinte, em 2013, nós tivemos aqui, eu, Urani Atualidades, Gran Curso Online, procurando fazer o melhor trabalho para que você pudesse ter o sucesso nas suas provas de atualidades aí, beleza? Então, em 2013, nós tivemos aqui, gente, nós tivemos essa nossa parceria. Em 2014, estaremos aqui novamente fazendo o que, gente? Um ano novo, que seja um estouro de aprovação, um ano novo que seja o que, gente? Um ano novo de sucesso para você. E que em 2014 a gente possa comemorar muito tudo que vier pela frente aí, não é isso? Vamos embora, estar sempre de olho na Atualidades. Eu, Urani, acabou a Atualidades, que agora eu vou tomar uma geladinha ali, tá certo? E vou ouvir um Reginaldo Rossi, tá? Te aguardo em 2014. Aonde? Aqui, no Gran Cursos Online. A sua melhor localidade, sua melhor escola para a sua
aprovação. 2014, programa todo novo. Gente, bye, feliz ano novo e até daqui a pouquinho, que agora eu vou tomar uma loira gelada. Tem uma quente me esperando. Abraço, parceiros.